pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. Meu nome é Letícia e a gente vai continuar falando sobre tempos verbais. Voltando um pouquinho, a gente já falou sobre tempos do presente, tempos do passado e hoje a gente vai falar, tempo simples e progressive, e agora a gente vai falar um pouco sobre o perfect, tanto present perfect quanto past perfect. Começando com o present perfect, esse é um tempo um pouco, vamos dizer, problemático para a gente. Por quê? Em português esse tempo não existe. Então, na hora que a gente vê, acaba ficando um pouco confuso. Quando usar, quando não usar, porque não tem a mesma, vamos dizer, o mesmo uso que em português, não tem uma correspondência. Então, na maioria das vezes, a gente acaba traduzindo o present perfect com os nossos tempos do passado. E aí, na hora de usar, quando a gente tem que escrever alguma coisa, falar, a gente acaba usando os verbos no passado, quando deveria usar, na verdade, o present perfect. Então, é uma situação um pouco confusa que a gente vai tentar deixar um pouco mais claro hoje. Então, o primeiro uso do present perfect, na verdade, é para relatar eventos que ocorreram no tempo indefinido do passado. Se vocês lembrarem da nossa aulinha de passado, a gente falou que o simple past é usado para expressar ações ou fatos que ocorreram num tempo definido. Então, num ano definido, ou ontem, noite passada. Já o present perfect vai relatar também fatos ou ações do passado, mas dessa vez num tempo indefinido, eu não sei quando aconteceu. Então, se eu digo, I have met a lot of wonderful people in France, eu encontrei, conheci pessoas maravilhosas na França, mas eu não sei quando foi isso, Eu encontrei essas pessoas, mas não está especificado quando. Outro uso para o present perfect são ações que começaram no passado, mas ainda não terminaram. De novo, contrastando com o simple present, as ações começam e terminam no passado. Dessa vez, a gente tem essa continuidade. Então, se eu digo, Mr. Smith has been a teacher since 2001. O Sr. Smith, ele é um professor e tem sido um professor desde 2001. Então, a gente tem uma ação que começou lá em 2001 e dura, então, até hoje. Percebe que na hora que a gente tenta ler, fica, o Sr. Smith é professor desde 2001, ou ele tem sido, a gente não costuma usar muito o tem sido, acaba ficando mesmo no presente. Então, perceba que não tem uma correspondência de verbos do present perfect para os tempos verbais em português. Para expressar, então, essa ação que começou e ainda dura, perceba que a gente usa o since, que é desde tal época, desde 2001 aqui no exemplo. Outro exemplo é, I have known him for 3 years. Eu conheço ele por 3 anos. A gente se conhece faz 3 anos. Então, outra partícula que também pode ser usada para expressar essa ação que começou no passado e ainda dura, pode ser o for. Então, a gente se conhece faz 3 anos. Então, a gente começou a amizade e ela ainda dura. Outro uso do present perfect é para expressar ações que ocorreram no passado, mas bem recente. Então, se eu digo, I have just seen your sister, quer dizer, eu acabei de ver a sua irmã. Isso aconteceu agorinha mesmo. Então, nesse caso, eu posso usar o present perfect. E repare que o just é usado para expressar esse agora mesmo. I have just seen your sister. Então, nessa primeira parte, a gente tem 3, partículas que são importantes, que é o since, eu conheço tal pessoa, eu tenho feito isso desde tal ano. O for, a gente se conhece por tantos anos, ou eu faço isso por tantos anos. E o just, que significa agora, e isso acabou de acontecer, certo? Bom, para falar sobre eventos ou fatos que aconteceram ou não, e como característica do present perfect, num tempo não determinado, a gente também pode usar o present perfect. Exemplo disso. Have you ever been to Curitiba? Então, quero saber se você, alguma vez na sua vida, já esteve em Curitiba. Então, vamos conversar sobre eventos que aconteceram ou não na sua vida. Sua resposta pode ser, No, I have never been there. Não, nunca fui para lá, eu nunca estive lá. Então, a gente tem o ever e o never. O ever na pergunta vai, então, denotar, você já esteve lá alguma vez na sua vida? Então, como eu não sei em que tempo isso pode ou não ter acontecido, eu não posso usar, por exemplo, o passado. Você já foi em Curitiba?
porque isso, né, é específico no tempo. Como eu não sei se isso já aconteceu ou não, eu uso o present perfect, né, que é o, vamos dizer, ele é utilizado nesse tempo, então, indeterminado. E o never vai indicar o nunca, a negativa, né, eu nunca estive lá. Outra situação pode ser, has she already read this book? Ela já leu esse livro? De novo, né, quando eu pergunto em português, ela já leu? Está no passado. Mas eu não poderia falar did she already, porque isso determina um ponto específico no tempo. Como eu não sei se ela já leu ou não, o melhor tempo para ser utilizado é o present perfect. Então, ela já leu esse livro? Has she already read this book? No, she hasn't read it yet. Então, não, ela ainda não leu. E aí eu tenho o advérbio yet, né, falando ainda, isso ainda não aconteceu. Um último exemplo, has she read this book yet? E aí eu vou inverter um pouco, né, a ordem desses advérbios, o already e o yet. Então, ela já leu esse livro? A gente fica com a mesma, né, pergunta. Mas na resposta, yes, she has already read this one. Né? Então, sim, ela já leu este livro. Né? Então, se eu uso o yet na minha resposta, ele tem sentido negativo, né? Ela ainda não fez isso. She hasn't read it yet. Se eu uso o already na resposta ao invés da pergunta, fica com esse sentido positivo, né? Sim, ela já leu o livro. Então, todas essas frases, né, eu estou perguntando, conversando sobre eventos que aconteceram alguma vez na sua vida ou não. E aí, o melhor tempo para indicar isso é o present perfect. Vamos parar um pouco para prestar atenção na estrutura desse tempo. A gente tem, então, um sujeito, né, eu, você, ele, ela, e a gente tem um verbo auxiliar, que no present perfect não é nem o did, nem o does, né, nenhum daqueles que a gente já viu, é o have. Então, vou usar o have como verbo auxiliar. Lembrando que terceira pessoa, he, she, it, quando está no presente, né, a gente tem uma alteração. Então, se eu for pensar no he, she, it, o verbo auxiliar é has. Para as outras pessoas como I, you, we e they, o verbo auxiliar é have. Depois do verbo auxiliar, a gente vai ter o verbo principal, mas na forma do particípio. Se vocês olharem no material em anexo, vocês vão ver que o particípio é a terceira coluna daquela listinha de verbo. A primeira é a forma base, a segunda é o passado e a terceira é o particípio. Né? Então, a gente usa o sujeito, verbo auxiliar e verbo no particípio. Um exemplo seria, por exemplo, she has been here already. Ela já esteve aqui. Né? Então, seria she, como a she, o auxiliar é has, been está no particípio, o particípio do verbo to be. Ok? Se eu for passar isso para a interrogativa, o verbo auxiliar vai para a posição anterior do sujeito, né? Só inverter. Então, eu teria have you seen it? Have you seen it? Né? Na forma afirmativa seria you have seen it. Então, na interrogativa é só inverter. E a negativa é só acrescentar o not. No, I haven't. Né? I have not. Eu não vi isso. Né? Percebe quando eu pergunto, have you seen it? Você viu? Né? Isso pode ser alguma coisa que acabou de acontecer ou que eu não sei quando você viu. Né? Então, tempo inespecificado ou alguma coisa que acabou de acontecer. E aí, o present perfect é o tempo ideal para expressar essa ação. Bom, o present perfect também tem a sua forma do progressive, ou seja, aquela que indica ação em andamento, assim como os outros verbos que a gente já viu. Só que o present perfect progressive, ele serve para a gente expressar uma ação, né, para expressar, na verdade, a duração de uma ação que estava em progresso. Então, se eu digo, I have been sitting at my desk since 7 a.m. Quer dizer, né, eu estou sentada aqui na minha carteira, na minha mesa de trabalho, desde as 7 da manhã. Então, perceba que quando eu leio em português, eu não vou ler, tipo, eu estou sentando, ou eu estive sentada, né? Eu leio, tipo, eu estou aqui sentada, né? E aí eu tenho, na verdade, eu expresso, né? Eu enfatizo a duração, desde quando eu estou sentada aqui. Então, eu tenho have been sitting, né? Então, eu estou sentada aqui desde as 7, né? Enfatizando a duração. Outro uso para o present perfect progressive são para falar sobre atividades que acabaram de ser concluídas, como a gente já viu lá no present perfect, um exemplo, só que essa ação que acabou de ser concluída tem efeitos ou consequências evidentes no presente. Então, vamos supor, né, você foi assistir uma maratona e a hora que acaba você vê aquelas pessoas, né, exaustas, o rosto vermelho, estão, né, com falta de ar, e aí
por que você está, né, assim, com calor ou suando tanto? E a pessoa pode responder, I'm hot because I have been running. Né? Então, eu estou com calor, eu estou assim nesse estado porque eu estive correndo. I have been running. Então, o progressive vai destacar essa ação que acabou de ser concluída e eu tenho, então, evidências de que isso acabou de ser feito porque a pessoa está, né, fisicamente aparentando isso, essa ação. Um outro uso do Present Perfect Progressive são para falar sobre ações que estavam em progresso ou que estão em progresso num tempo não especificado. Né? Lembra, sempre que eu falo, né, de Present Perfect, o tempo não é especificado, né? Nunca tem, vamos dizer, um ponto assim, né, no passado. Então, se eu digo, I have been thinking about studying abroad, né? Então, eu estive pensando em estudar fora, né? Estudar no exterior. Então, I have been thinking é uma ação que está em progresso, eu estou pensando, só que não precisa ser necessariamente agora, não tem, ou então ontem. Eu estive pensando, pode ser desde ontem, desde o mês passado, eu não tenho um tempo específico, ele só vai destacar esse progresso, essa duração dessa ação. Então, vamos ver como se dá a formação do Present Perfect Progressive. Então, de novo, a gente tem um sujeito, o verbo auxiliar, que pode ser has, para he, she, it, ou have, para I, you, we, they. O verbo no particípio, been, vai ser sempre, né, have been ou has been. E para terminar, o verbo principal, só que dessa vez com ing. Então, a gente teria, por exemplo, né, she has been reading. Então, ela tem lido desde as 7 horas da manhã. She has been reading since 7 a.m. Então, eu vou sempre ter o sujeito, have been, has been, e o verbo com ing. De novo, para passar para a interrogativa, é só inverter o verbo auxiliar com o sujeito. Ficaria, how long have you been living here? Né? Faz quanto tempo que você mora aqui? Então, vamos pensar. Faz tanto tempo que você mora aqui. Eu tenho uma ação que começou lá no passado, ainda não terminou, mas quando eu uso o progressive, eu quero destacar a duração dessa ação. Né? Então, se eu quero saber há quanto tempo você mora aqui, o melhor tempo é o Present Perfect Progressive. Negativa é só acrescentar o not. She hasn't been sleeping well since last week. Então, ela não tem dormido muito bem desde a semana passada. Começou no passado, ainda dura, e eu quero destacar essa duração. She hasn't been sleeping. Pode parar, sujeito, o verbo auxiliar junto com o been e o sleeping, verbo principal com ing. Bom, como esse tempo, né, destaca ações que começaram e ainda não terminaram, também é muito comum aparecer em notícias, né, alguma situação que começou e ainda, né, não se resolveu. E esse é um exemplo que eu trago do vestibular da FUVEST 2012. Eles pegaram, né, uma pesquisa, uma notícia sobre a atual situação americana, né, de como os americanos ainda não se recuperaram do 11 de setembro. Então, foi uma situação que começou lá, né, no 11 de setembro e dura até hoje. E aí o texto diz assim, né, que todos esses fatos, né, desse medo do terror, né, Osama Bin Laden, 11 de setembro, todos esses fatos put the US in a tailspin that the country has been unable to shake during 2 administrations and almost 10 years of trying. Então, basicamente, o que é isso? Todos esses fatos, né, colocaram o país, né, the US, numa situação de pânico, né, tailspin, que esse país has been unable to shake, né, e os Estados Unidos has been unable, né? Então, a gente tem uma ação que começou lá. Ele não é capaz de mudar a situação, mesmo depois de 2 administrations e 10 anos, né, de tentativas. Então, é uma situação que não se modificou, ela está se arrastando desde, então, de 2001. Ainda, né, seguindo, a gente tem que, de acordo com uma pesquisa, according to the poll, somente 6% de mais de 2.000 entrevistados believe the country has completely recovered from the events of 9/11. Então, essa pesquisa mostrou que, né, só 6% dos americanos acreditam que o país has recovered, né, que ele se recuperou. Só que esse se recuperar, a gente não sabe quando. Ele se recuperou em 2008, se recuperou em 2010. Como a gente não tem uma data específica, ao invés de usar o passado, que ficaria recovered só, né, porque é regular, a gente usa has recovered, o present perfect, porque a gente não sabe quando isso se ocorreu, nessa recuperação.
Então, a pergunta, né, era uma múltipla escolha, dizia: a pesquisa descrita no texto mostrou que a maioria dos norte-americanos, né, se só 6% acredita que o país se recuperou, a maioria, então, ainda está, né, desacreditada, está insatisfeita com a situação do país porque ele não consegue, né, sair dessa situação. E aí a gente tem a alternativa B, que diz que, né, os norte-americanos avaliam a última década nos Estados Unidos de forma desfavorável. Né? Ele não consegue mudar, mesmo depois de 2 administrações, 10 anos e assim por diante.